Nós fizemos na cartolina. Então, assim, a nossa principal discussão... Nossa principal discussão foi a questão do fortalecimento da nossa luta. Nós temos, tradicionalmente, na Zona Sul, o fórum chamado Fórum Sul, onde a gente reúne os movimentos que estão na subprefeitura: Campo Limpo, Mboi, Capela, Cidade Ademar, Santo Amaro e Parelheiros. Esse ano o Fórum Sul não funcionou por uma série de razões que nós avaliamos, e nossa principal proposta, que os movimentos existem, estão de pé, mas estão desarticulados. Então, para fortalecer nossa luta, a principal proposta é a rearticulação do Fórum Sul, né? E aí, claro, fortalece a nossa relação aqui dentro da UNPS. Então nós vamos rearticular o Fórum Sul. Foi tirado 3 pessoas que têm essa tarefa de preparar as agendas e a convocação para essa rearticulação do Fórum Sul. O Fórum Sul vai ter como prioridade produção de relatórios e documentos sobre situação em UBS e serviços, né? E que serão encaminhados às autoridades, seja secretarias, seja coordenadoria e, se necessário, o Ministério Público e os cambal. Então a ideia é, foi numa UBS, tinha que ter 5 médicos, só tem 2 trabalhando, relatório. Nós não vamos fazer nenhuma pesquisa, mas porque nós já estamos trabalhando, mas isso muitas vezes morre em algum lugar. Então nós vamos, através do Fórum Sul, encaminhar isso com mais força. Terceiro ponto, que é esse que eu falei, que nós vamos encaminhar todos os relatórios e documentos para a secretaria, outros, e para o prefeito Haddad. Ele vai começar a receber uma montanha de documentos, relatórios e tudo mais, até a gente ter condições, ou se sentir em condições de chamá-lo para uma discussão do que vem acontecendo na saúde, porque a gente reconhece que estão sendo feitos esforços, que equipamentos novos estão sendo abertos, porém não funcionam da maneira como deveriam funcionar, porque estão sendo entregues para os OS que não têm compromisso com a saúde pública. Outra questão, nós precisamos abrir a discussão sobre os novos contratos de gestão. Aqueles que eles estão falando que cada lugar vai ficar com um contrato e que vai controlar. A gente acha que não vai conseguir controlar coisa nenhuma, que é engana bobo. Mas isso foi uma visão geral do grupo, mas nós temos que abrir essa discussão coletivamente. Outro ponto, intersetorialidade, defendido pelo Fred. Nós temos um exemplo do que a gente vem fazendo no Campo Limpo, além de estar atuando junto com o MTST, que estão vindo para a saúde. A Malu tem sido convidada para ir nos movimentos de moradia. Em cada domingo vai num movimento de moradia, junto comigo, com a Zezé, com outros companheiros, e estamos falando sobre a saúde. Estamos organizando pessoas, né, que vão estar dentro dos movimentos de moradia, para que eles assumam a questão da saúde. E eles já estão assumindo, vão concorrer no Mboi. Nós conseguimos no Mboi uma comissão para controle social, para abrir aquele conselho. Vai ter eleição. Então os companheiros do movimento de moradia vão indicar pessoas junto com a gente. Então isso é intersetorialidade. E por último, tarefa do Fórum Sul e da União, fazer valer as deliberações das conferências contra as OS a favor do SUS. Acabou. As propostas são essas. Eu queria colocar sobre as propostas que foi apresentada no documento. Nós temos... desculpa, gente.
nós temos acordo com a primeira das plenárias distritais, né? Agora, houve uma discussão sobre da comissão paritária, sobre o qual nós não chegamos a acordo, então a gente prefere não se posicionar nesse momento, viu, Fred, sobre essa questão da comissão paritária, e pedimos que se abra uma discussão melhor, porque ela pode ser um benefício, mas também pode vir a ser um prejuízo ao filtrar propostas que não deveriam ser filtradas, que a gente já acostumou muito com esse tipo de coisa. Isso está explícito, você está falando agora, porque seria interessante... Não, mas a gente fez bastante essa discussão. Tá, porque a gente vai dar uma devolutiva por escrito do que está sendo documentado, tá? Então, é óbvio, esse é uma provocação para a gente começar a discutir a nível da cidade essas questões. O que a gente discutiu é ao contrário, a partir do Fórum Sul rearticulado, a gente produzir propostas em comum acordo entre todas as subprefeituras, supervisões, e aí jogar para as pré-conferências propostas já elaboradas coletivamente. É isso, então fica em aberto essa discussão, nós estamos propondo, mantém em aberto a discussão da comissão paritária. É isso, gente, obrigado. É uma questão de ordem aí, eu tenho que resumir. Carlito. Tem que fechar um pouco. Cadê o material? Tá com o Carlito. Outro grupo que porventura não digitou poderia fazer a apresentação. É questão de ordem, só porque todo esse tempo que levou essa... Aqui, ó. Não, é isso aqui, Carlito. O relatório que manda depois. Essas propostas, nós temos um relatório que a gente manda depois, mas os argumentos que cada um... Esse microfone tá pedindo pilha, viu? Bateria. Gente, nós temos... No grupo da Norte tinha apenas 4 participantes. Vale lembrar que nossa representação na OMP são 5 subprefeitura, tinha presente 2, e nós nos ativemos. Fomos mais levando em consideração o que está proposto aqui. Como militante ou simpatizante do movimento de saúde, em que você pode contribuir com o fortalecimento de nossa luta. Então, nós colocamos o seguinte: o movimento deve focar em outros movimentos do território de cada supervisão técnica de saúde, promovendo integração com o movimento de saúde. Promover formação local como mecanismo de fortalecimento. Alguém quer apresentar? Promover formação local como mecanismo de fortalecimento da participação dos usuários nas pré-conferências e nas conferências. Vamos garantir a palavra da companheira? Tá, vamos prestar atenção. O Movimento Popular de Saúde precisa, eu coloquei aqui em caneta porque eu sumi com a palavra, precisa ir além dos conselhos gestores, voltando a eleger conselhos populares nas regiões, porque a gente entende que ultimamente houve uma movimentação do movimento popular só em torno dos conselhos gestores. Esqueceram do movimento popular e acham que no conselho gestor resolve tudo. Isso é uma tremenda enganação que não resolve muita coisa. E aí, conhecer as deficiências e necessidades do nosso território enquanto cada supervisão nos serviços de saúde, para propor as propostas nas pré-conferências e levar para a conferência. É isso que está falando. Nós entendemos, discutimos no grupo a questão da comissão, quem seria a comissão. A gente entendeu que ia sair de cada supervisão uma pequena comissão paritária e formar uma comissão maior na coordenadoria norte, no nosso caso, para avaliar todas as propostas de cada território de supervisão.
Só que a gente não mencionou aqui, mas a menção que tem aqui é essa. Porque a gente precisa primeiro organizar o pessoal em torno disso, para depois, então, fazer isso. Visto que nós estávamos 4 pessoas, não dá para decidir por todo mundo. Uma bolsinha marrom. Tem que aparecer. Gente, vocês estão perdendo mais as coisas do que outra coisa. Ok, agora o Hugo é da Centro-Oeste. Centro-Oeste. Vamos lá. Agora a apresentação da Centro-Oeste. Olá. Os encaminhamentos do grupo das regiões Centro e Oeste foram os seguintes. A partir de janeiro, a UNPES deve deflagrar um processo de mobilização rumo à 15ª conferência, com reuniões preparatórias nos bairros, nos movimentos e nos conselhos. 2. Que a comissão, grupo de trabalho, tenha um papel de mobilização e sistematização de propostas aprovadas, com preparação de delegados para intervenção. 3. Garantir a articulação entre luta institucional e nas ruas, influenciando no processo da conferência. 4. Deliberações e resoluções das conferências. Garantir sistematização e julgamento das propostas de acordo com temas e subtemas, por prioridades, com redação objetiva, e fazer pelo grupo de trabalho ou comissão da UNPES. 5. Exigir o protagonismo dos movimentos sociais. Exigir que o documento norteador contenha propostas aprovadas nas conferências anteriores e ainda não cumpridas. 7. Construir uma plataforma de reivindicações da UNPES para nortear a atuação das entidades nas conferências e lutas. 8. Garantir mecanismos para fortalecer o movimento no processo conferencista e nas lutas pela saúde na cidade. 9. Discutir modelos de gestão, incluindo nossos acúmulos sobre o tema na plataforma de lutas da UNPES. 10. Elaborar cronogramas locais que se articulem com cronogramas regionais, visando cumprir a articulação com as plenárias municipais, regionais e estaduais com a etapa nacional. 11. Definir grandes temas relacionados ao modelo de Estado e sociedade que defendemos em nossas lutas. É nóis? Tem a Sudeste, tem a Leste. Você vai falar por nós? Pode ir lá. A Leste, quem está? É Leste. Já está pondo, você tem Já está colocando. Quem vai apresentar a Leste? Não é você? Ah, aquele até que o microfone está bem fora. Cadê o Paulo, hein? Eu tô aqui. Tomou Doril. Eu não saí do negócio. Tomou Doril, mas tá aqui. O Paulo tá aí, né? Ah, Tá no pendrive, é. Cadê o pendrive? Paulo chegou? tá ligado, Paulo, hein? Pessoal, quem vai apresentar agora é o Paulo da Leste. Mas vai ali, Paulo, para sair na foto, né? Não, mas ele está colocando o pendrive, tá no Na pendrive. beirada para sair na foto. Ah, é? Sei lá na frente. Mostre as pernas. Quero você, Paulo. Mostre as pernas para depois pôr no Face. Paulo, fica ali, Paulo. Mostre as pernas. É as metas para 2015 da Zona Leste, né? Fica ali, O som está Paulo. muito alto. Consideramos que somos militantes ou simpatizantes do Movimento Popular de Saúde da região, o que podemos fazer para fortalecer nossa luta? Então, nós entendemos que a melhoria da comunicação entre os militantes do movimento nas regiões e com a população, como exemplo, organizar o baile de divulgação do movimento de saúde da Zona Leste, dentre outros eventos. O movimento deve subsidiar e instruir os conselhos gestores locais dentro de sua governabilidade e competência para o fortalecimento da atuação dos mesmos, para que possam intervir no plano local com ações como reunião com gestores, reunião com a população, reunião com os interessados, discussões sobre o papel do Conselho, funções e etc. Seminário por distrito, são 4.
encontro com todos os conselheiros e avaliação e propostas de continuidade. A coordenação não deve se fechar em si, mas começar a disputar espaços na sociedade, somando com os demais movimentos de moradia, educação, transporte, habitação, mulheres e etc. Articular debates ao nível do município sobre financiamento e modelo de gestão com as centrais sindicais, centrais dos movimentos populares, igrejas e etc. Reuniões itinerantes nas regiões. Iniciar a discussão sobre um projeto para organizar a sede que contemple recursos para a contratação de funcionários e infraestrutura. Organizar momentos para discutirmos propostas para a 15ª Conferência Nacional. Cursos de formação em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. As regiões deverão acompanhar a implementação do Plano Municipal de Saúde, acompanhar as prestações de contas da administração direta e das organizações sociais. Investir no sentido de trazer novas lideranças para o movimento, implementar e reforçar a política de educação permanente para o controle social que está sendo desenvolvido pela Escola Técnica Municipal do SUS. Investir no sentido de que a alimentação dos participantes nas diversas atividades seja mais saudável, criando a consciência da importância do tema. O movimento deve estar presente juntamente com a assessoria de gestão participativa nos processos eleitorais dos conselhos locais. Reafirmação da continuidade das 4 comissões: mobilização, infraestrutura, formações e comunicação, tiradas no planejamento da UNPS em 2014. A UNPS deve inserir-se na luta por uma constituinte livre, popular e soberana. Que a UNPS pressione o STF para a revogação das leis da ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade. Como podemos contribuir para a realização das conferências? Aprovamos a proposta feita pela coordenação. É só. Ali precisa sobre a lei das Oeste. É a lei das Oeste, é 1923/98. O Raimundo quer acrescentar alguma coisa? Eu queria só dizer o seguinte, que aí tem algumas coisas que é nível lá de região e tem outros que é nível de UPS, que a gente está propondo, como a gente está fazendo o planejamento da UPS. Então aquela proposta lá do debate do financiamento do SUS é uma proposta para a UPS, não para a região, tá? Tá lá, não está explícito, mas é porque eu me esqueci de explicitar. Não, estou só falando porque sempre fica. Está lá, não, foi aprovado lá na região. Não foi aprovado na região, foi aprovado aqui. Ok, então essa é a contribuição da Zona Leste. Obrigado. Agora. Deixa uma atenção só uma coisa aqui, talvez tenha sido até, a gente escreve uma coisa, mas que é muito séria. Volta um pouquinho lá para cima, a gente escreveu ali a defesa de uma constituinte. Livre e soberana. É o abaixo-assinado. Como é que é? Aí eu posso Livre, falar popular agora e aí? soberana. Posso Pessoal, falar a sobre gente isso? não está querendo mudar a Constituição. A gente quer uma Constituinte exclusiva. Né? Senão a gente põe em risco tudo que a gente já conversou. Companheira, é só essa constituinte para reforma política. Inclusive eu estou com um abaixo-assinado, a CMBB de São Paulo, o arcebispo de São Paulo soltou uma carta, está comigo. As igrejas estão trabalhando um abaixo-assinado, porque eu vejo assim, que como a gente discutiu isso, o plebiscito foi antes da eleição, muita gente misturou a campanha política com a questão do plebiscito. Agora passou, a gente não conseguiu o que a gente queria, que é 10 milhões de votos. Não é verdade? Quem conseguiu não chegou lá. Então está ocorrendo um abaixo-assinado em algumas comunidades para fazer o projeto de lei através do projeto popular. Você tem aqui a carta, se alguém quiser ler, tá bom?
Na verdade, eu acho que essas questões a gente vai aprofundar na região, até porque a região constituiu um comitê e que é exclusiva. Sabe? Vamos continuar a luta, né? Não vai parar. A próxima apresentação é você aí. Sudeste. Agora eu saí. Gravei. Obrigado. Sudeste. Obrigado. Sudeste. Atrapalhado, vai sair. Não, saiu legal. Ficou bom. Não, digo eu. Eu gravei você agora. Só você grava os outros, né? Entendeu? Obrigado, tá? Bacana, hein? O seu nome é? Da guia. O da guia? Oh, da guia. Obrigado. Mas eu estava gravando. Ele pediu para gravar, depois eu vou editar. Você vai mandar para onde? O Fred vai cuidar. Eu vou gravar um pedaço para ele e ele vai mandar editar. Você não tem como mandar. Ele manda depois. Ele é meu companheiro aí, amigo no Facebook. Né? Então tá bom. No final aí alguém vai lá e grava aqui. Nossa relatora está passando a bola aqui, então. A primeira pergunta, região Sudeste. Como você poderia contribuir com o fortalecimento de nossa luta? Fica ali, ó. Virando nessa daqui, ó. Tá bom aqui? Então, como contribuir? Canais de participação para cada pessoa através de divulgar o movimento popular de saúde, que poderia começar nas reuniões e organização de local, dia e hora. É que o pessoal também foi... Mas essa ideia é o sentido de cultivar a participação a partir do local mesmo, do bairro onde se participa. Precisa do compromisso com as pessoas. Os conselheiros precisam ver o que acontece nas unidades de saúde, o que está sendo feito, a forma de atendimento oferecida. Trabalhar nos bairros, explicando para a população o que é o movimento de saúde, trabalhando em conjunto com as lutas gerais e específicas, fortalecendo ambas. As pessoas que entram para o movimento de saúde têm que ter consciência do que está fazendo, do trabalho a ser organizado, conscientizando sobre o que é a saúde, sobre o que é o movimento de saúde. O movimento poderia ter um espaço próprio para o movimento popular, se envolver mais em ações para a divulgação do que é o movimento, resgatar sempre o histórico do movimento popular de saúde, fazer a memória. Nas televisões dos serviços de saúde e nas redes sociais, falar do controle social e da história do movimento popular de saúde. Organização coletiva de acordo com os eventos. Comunicação é importante. Qual é a cara do movimento hoje? Trazer outros segmentos para fortalecer grupos identificados no território. É importante garantir a autonomia dos movimentos populares e dos conselhos gestores. Pensar o diálogo entre representante e representado, garantindo a legitimidade. A UFES deve sentar e discutir a atualização da legislação juntamente com o Conselho Municipal. Discutir nova proposta única para a eleição dos conselhos gestores. Na verdade, foi colocado no grupo discutir qual é a nossa prática enquanto eleição de conselhos gestores na cidade, mas que nesse processo de revisão da legislação, que o Conselho Municipal, depois desse trabalho realizado, então através de resolução, que a gente tenha mais clareza enquanto cidade de como fazer o processo eleitoral dos conselhos gestores. Ver a questão da paridade, da representação das mulheres, né? Foi colocado aí, falado de um decreto. Uma lei. Isso.
É uma lei e agora falta que o governo publique o decreto. E que a gente comece de fato a organizar. Para ser publicado. Representação das mulheres. Não, a lei já foi publicada, o que falta é o decreto, não é? Isso. A lei já foi votada. Falta ser publicada. Publicado o decreto. Tá difícil chegar no acordo. A lei de 50% de mulheres. E aí, pode continuar? Então, a ser regulamentado. Seja regulamentado. Não, não é paridade, é 50%, é diferente. Por quê? Paridade é metade e metade. Não é a ser, e seja 50%. Paridade de acordo com a população. Depois conserte também. Continuando, vamos lá. Continuando. E aqui a gente compartilhou também uma conversa que a gente tem tido com os conselhos gestores, com representantes também de trabalhadores, usuários na Sudeste. E a gente pensou numa dinâmica de futebol, o time do SUS, né? E o que quem quer fazer parte aqui desse time do SUS? Aí no nosso ataque, que seria de estratégias e objetivos, os nossos objetivos, então, são o SUS democrático universal, a participação popular e o controle social efetivo e qualificado. E aqui a gente frisa, é importante definir as etapas e a duração desse campeonato, dessas ações e projetos. O nosso meio de campo, as nossas táticas para alcançar os objetivos. Identificar as forças presentes no território, entidades, movimentos. Pensar na educação permanente, levando em conta a discussão que nós estamos fazendo na cidade de um documento norteador para discussão e aprovação de uma política de educação permanente para o controle social nesta cidade. Pensar sobre a formação de massa, promovendo o olhar crítico das pessoas sobre o mundo. Pensar sobre a formação de lideranças, buscando fortalecimento e a organização da participação e do controle social. Planejar as ações dos Conselhos de Saúde para 2015 em sintonia com o plano de trabalho das supervisões, do plano de metas, do plano de saúde da cidade. Me perdi. Representatividade, refletir sobre o papel, a responsabilidade, autonomia e diálogo necessários entre representantes e representados. Fortalecer os movimentos populares e articular-se em torno do bem comum, promovendo momentos de encontros específicos e conjuntos entre os diversos movimentos. Compreender a importância e cultivar a autonomia política das organizações frente ao Estado. Motivar a realização de reuniões enquanto movimento. Informar e formar as crianças para a cidadania. Receber e analisar o relatório final da última Conferência Municipal de Saúde. Pensar formas como trabalhar as temáticas específicas nas etapas da Conferência Municipal de Saúde, que é as conferências específicas, né, das áreas temáticas, agora nessa proposta que o João traz para a gente, de pensar os grupos que a gente tem por território para fortalecer, que a gente pensar e analisar isso. Para a Conferência Municipal de 2015, realizar reuniões por distrito administrativo, mas esse eu vou passar porque a gente já, enquanto grupo, reviu. Fazer levantamento através dos usuários se as instituições estão levando a sério a participação e o controle social. Repensar com vontade política e criatividade a dinâmica das reuniões e eventos dos conselhos gestores de supervisão e de unidades, de forma que sejam espaços permanentes de educação para a participação e o controle social. Os conselhos gestores devem aprofundar o significado de cogestão,
Trabalhar a questão da comunicação, analisando o cotidiano da gestão do SUS no território em que atuamos. Divulgação, diálogo, relações interpessoais e gestão de conflitos. Garantir a representação dos usuários, trabalhadores e gestores de todos os conselhos de supervisão no Fórum de Gestão Participativa, que é um encontro que a gente faz no Sudeste. Garantir o encaminhamento das reflexões para os conselhos gestores de supervisão e unidades através de seus representantes. A gestão pública deve informar e formar continuamente os trabalhadores e trabalhadoras que chegam para trabalhar no SUS. E a gente lembrou de uma experiência da Centro-Oeste, que é o Bem-vindo ao SUS. Aprofundar o tema organizações sociais na saúde pública e seus reflexos no cotidiano dos serviços, processo de trabalho, análise de contratos, perspectivas. Desenvolver os temas, a ideologia da educação, assédio moral, humanização e processo de trabalho no SUS. Aprender a técnica e exercitar o fazer análise de conjuntura. Nós precisamos aprender a fazer análise de conjuntura para poder planejar. Oficina de teatro com adultos e crianças, oficina de leitura, capacitação para compreender o painel de monitoramento municipal de saúde. A Secretaria tem um painel maravilhoso de informações, mas a gente tem que se capacitar enquanto usuário, trabalhador e gestor também, porque muitos gestores também não sabem analisar aqueles dados. A gente tem que se capacitar, solicitar essa capacitação para compreender esses dados. Aí a defesa, olha a defesa do nosso time do SUS. Nós achamos que a nossa defesa tem que ser a legislação conquistada por nós ao longo da história, a atualização dessa legislação a partir da escuta e análise da prática, da participação e do controle social. E aqui a gente incluiu a necessidade da UNPES participar desse processo juntamente com o Conselho Municipal. Construir nossa argumentação na defesa dos princípios e diretrizes do SUS. E a gente lembrou do que está aí dentro da pasta, do Gilson Carvalho, que são os 10, como é que é? As 10 diretrizes. Para a gente defender o SUS. As 10 argumentações, os 10 argumentos para a gente defender o SUS. Não dá para a gente falar do SUS e não ter clareza de como defender. Identificar avaliação e realimentação dos nossos grupos, identificar e acompanhar a movimentação dos times adversários do SUS, analisando suas estratégias de ataque e defesa, continuidade dos comitês do plebiscito. E aí nós colocamos como encaminhamento da primeira pergunta, em janeiro... tira isso, não é isso, continua, sobe. Não, vai para frente. Proposta que nós tiramos para essa primeira pergunta aqui no grupo. Teatro de fantoches e preparação de textos, e que a gente faça um novo encontro da UNPES para amadurecer e encaminhar todas essas propostas que estão sendo colocadas aqui. A gente precisa trabalhar sobre elas. Teatro de fantoches. Depois, quem quiser, a nossa amiga lá fala melhor. É muito bom isso aí para poder trabalhar os temas. Pré-conferência. Agora a pergunta, a segunda, sobre a pré-conferência. Aqui a gente não está tão claro ainda. Ter uma etapa entre a pré-conferência e a conferência municipal. Isso foi uma coisa colocada. Subindo. Apropriar-se do relatório final da 17ª Conferência Municipal de Saúde. Monitorar as deliberações da Conferência Municipal de Saúde através de fórum da cidade. Que é a gente pensando, depois que terminar a Conferência Municipal de Saúde, a gente precisa pensar num fórum de cidade, que pode ser, de repente, a própria UNPES. A gente tem que pensar para monitorar as deliberações da Conferência Municipal. Abertura para a população, para os conselhos, nas conferências municipais, estaduais e federais.
Pode subir. Então, receber e analisar o relatório final da última conferência para conferir as propostas lá existentes. E aí, ter uma etapa distrital para conferir o relatório da passada, mas a gente ficou com dúvida, será que teremos termos para essas etapas? A gente tem que continuar pensando aqui. Etapa por supervisão para conferir o último relatório e depois realizar a etapa da pré-conferência. Pensar quais formas de como trabalhar as temáticas específicas nas temáticas da conferência municipal. Para a conferência de 2015, realizar reuniões por distrito administrativo de cada subprefeitura, reuniões intermediárias entre a pré-conferência e a conferência municipal, sintetizando propostas por supervisão e coordenadoria. Então, assim, o que está colocado aqui é que a gente ainda não tem clareza, nós precisamos amadurecer isso, é importante, todo mundo achou que a gente tem que ter, a partir da experiência que a gente fez na municipal passada, nós já fizemos reuniões distritais para começar a amadurecer a ideia. Isso foi lembrado, nós podemos ter as reuniões distritais. Pensamos também de ter um primeiro momento que poderia ser reunião por subprefeitura, por supervisões, primeiro para analisar o relatório final da 17ª e depois partir para as pré-conferências, para a pré-conferência, ter um momento antes da pré, poderia ser também, de olhar para o relatório final da 17ª, ir para a pré-conferência e depois ter esse momento, que pode ser um por supervisão e um por coordenadoria, para ir enxugando esse relatório, né? Ou se a gente não tiver pernas, de fazer pelo menos um depois da pré-conferência, para enxugar e encaminhar para a municipal. É isso. Só com relação à lei, para ficar claro, o Daguia também já falou, e a Denise já falou, que tem uma comissão já discutindo a nova proposta da legislação municipal. E o que a gente tirou é assim, é que a UMS, o nosso representante da UMS lá no Conselho, tem que levar essa proposta, né, para a gente discutir, né? E como a gente discute ela nas regiões, porque senão a legislação sai sem a discussão local, entendeu? E também do mesmo jeito a nova proposta de decreto das eleições, porque senão faz e o nosso representante a gente não discute a nova proposta da legislação. Pessoal, é o seguinte, o pendrive tem que ficar condensado num, porque senão vai para a região e a gente, enquanto fica sem. Aí, poderia colocar nisso. Copiar num só. No meu. Copia no azulzinho e pode levar o... Pessoal, é o seguinte, nós estamos encerrando o nosso encontro. Foi o que deu para a gente fazer diante da conjuntura, diante desse ano conturbado que foi 2014, né, com a eleição e tantas outras coisas, mas a gente não podia deixar de fazer uma reflexão dessa enquanto UMS. O que eu queria colocar é que tudo isso que foi colocado aqui, olha, tem que começar a ser trabalhada a partir da região que colocou, né? Porque não dá para a gente fazer proposta para outro fazer. Então isso é importante, nós vamos socializar isso através de documento para que isso seja trabalhado com os demais companheiros das regiões que ficaram lá e não participaram dessa conversa. E a partir daí, a gente tentar se organizar enquanto coordenação da UMS, refazer a coordenação da UMS se for necessário, porque é necessário que os coordenadores participem das suas reuniões mensais. E um aviso, nós estávamos nos reunindo na Rua Boa Vista, 10º andar, perdemos aquele local, né? Vai ser fechado, mas eu queria comunicar para vocês que eu acabei
solicitando e foi acatado, e temos agendado até junho, com exceção de março, o 8º andar da Câmara está à nossa disposição, para todos os meses fazermos a reunião lá. E vamos colocar em discussão se esse é o melhor espaço ou se a gente consegue outro espaço. Mas até junho nós temos, com exceção de março, nós temos ali o espaço reservado para a gente. Se a gente achar que lá é um espaço que podemos permanecer, a gente refaz a solicitação para os outros 6 meses, ok? Eu agradeço aqui aos anfitriões, o SINDCEP, quero agradecer o Sindicato dos Médicos e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que a gente pudesse fazer esse encontro. Muito obrigado e um bom ano para todos nós. Eu pediria à coordenação que ficasse para a gente entregar o espaço como nós recebemos, tá bom?